um áudio me falando sobre o que aconteceu realmente no atentado do dia 4 de agosto em Caracas, na Venezuela, contra o ditador Nicolás Maduro. O que a gente está ouvindo nesses dias, né, é muita informação que bate de frente uma com a outra, né? O pessoalzinho que adora fake news, né? Agora fake news virou fashion. Todo mundo fala em fake news. Tudo pode ser fake news ou pode não ser fake news. Então, esse pessoalzinho do fake news aponta uma conspiração do próprio Maduro para fazer um atentado contra ele mesmo. Aponta a explosão de botijão de gás. Os caras falam existem teorias da conspiração rolando para tudo quanto é lá. Então, para esclarecer, a EMA fala direto lá da Venezuela sobre o que foi que aconteceu nesse dia, como foi realmente, e sobre os soldados de Flanela, né, que é um grupo de resistência que existe na Venezuela. Na verdade, são herdeiros de Oscar Pérez, que foi assassinado pela ditadura de Maduro, e que se responsabilizaram por esse ataque. Isso está na imprensa internacional inteira. Eu não sei se a imprensa brasileira está falando, mas tudo bem. Flanela, na verdade, a expressão soldados de flanela significa soldados de camiseta. Essa palavra significa exatamente isso. Vamos ouvir o que a EMA fala sobre o que houve no dia 4 de agosto. Vamos tentar esclarecer o que aconteceu nesse dia 4 de agosto, aqui na Venezuela, enquanto o regime venezuelano comemorava o Dia da Guarda Nacional Bolivariana e Maduro fazia seu discurso. Foram atacados pelo menos com 3 drones que foram rapidamente explodidos no ar pelos guarda-costas do tirano. Há muita gente no mundo falando que tudo foi um teatro, uma armação. Mas, olha só, ontem à noite, o jornalista peruano Jaime Bailey falou em seu programa que ele sabia desse plano e lamentou o fracasso da operação. Hoje, a agência de notícias Reuters publicou uma entrevista com o ex-diretor da Polícia Municipal de San Diego, daqui da Venezuela, Salvatore Lucchesi, que reivindicou a responsabilidade desse atentado junto com outros militantes da resistência pertencentes ao movimento nacionalista chamado Soldados de Flanela. Mais tarde, o Salvatore Lucchesi escreveu no Twitter que ele não reivindicou nenhuma ação e se qualificou como outro soldado. O ataque contra a cúpula narcochavista existiu sim. Enquanto a gente discute se era um teatro ou não, Maduro e sua gangue matam pessoas inocentes. Com sua quadrilha roubam os 55 milhões de dólares que faturarão nesses dias pelo petróleo. Roubam nosso ouro e diamantes, matam as crianças e idosos pela fome induzida e enviam outra carga de cocaína para os Estados Unidos. A única coisa certa é que o tirano está revoltado. Imagine, um grupo de resistência chamado de soldados de flanela colocarão o tirano e suas tropas a correr e foram ridicularizados perante o mundo. E para completar, quer dizer, comentar sobre isso tudo, quem fala que houve explosão de gás, a que distância? Se houve explosão de botijão de gás, seja lá o que for, a que distância estava nós temos cenas disso, que a gente está colocando aí. A que distância esse botijão de gás estava? Né? E nesse caso era um botijão de gás voador, né? Porque a mulher de Maduro do lado, quando existe essa primeira explosão, a primeira coisa que ela faz é olhar para cima do local de onde veio a explosão.
e uma explosão de gás a quantos metros de distância? 200, 300, 500 metros, longe, perto, justificaria aquele aparato em volta de Maduro protegendo o cara? Né? E outra, um botijão de gás explodindo lá longe vai ferir militares que participavam do discurso de Maduro, que comemorava o Dia da Guarda Nacional Bolivariana, essa coisa escrota, né? E nós temos imagens disso tudo. O mundo inteiro concorda que houve o atentado realmente, né? A própria sanha de Maduro sair. Maduro está irritadíssimo, se assustou, está irritadíssimo. No dia seguinte já matou um rapaz de 30 anos de idade que tinha desafiado, há tempos atrás, havia desafiado como represália. Maduro, essa é a reação de um ditador, que é a de sair perseguindo, caçando e matando as pessoas. É isso que ele vai fazer, enraivecido como ele está. Infelizmente, sem a ajuda de ninguém no mundo, a não ser palavras jogadas ao vento, que todo mundo fala, mas ninguém interfere na Venezuela, né? E muito menos o Brasil, que poderia sim fazer muita coisa. Mas do Brasil e desse governo que está aí, não se espera nada. Um governo que tem Aloysio Nunes, um ex-guerrilheiro, simpatizante com a esquerda, não se espera alguma coisa em benefício do povo da Venezuela, né? Pelo contrário, o que houveram logo na sequência do atentado foram manifestações da esquerda brasileira, essa esquerda entre aspas, que de fachada e tal, em solidariedade ao ditador. É uma coisa vergonhosa, é da gente se envergonhar de ser brasileiro, né? Tá? Então, infelizmente, um ditador que está empurrando o próprio povo que está de costas para a parede, sofrendo miséria, fome, falta de atendimento hospitalar, tudo aquilo que a gente já sabe, está empurrando o povo para buscar uma solução sangrenta. E, infelizmente, parece que essa solução é o que vai acontecer. Para tristeza de todos nós, essa vai ser a solução para a Venezuela, se encaminha para isso, para uma solução sangrenta. Não tem outra, não existe outra saída, outra solução, que o próprio povo fazer justiça. E a justiça na Venezuela já vem muito tarde, Sobre Óscar Pérez, eu desenhei Óscar Pérez, fiz alguns retratos dele na época, acompanhei Óscar Pérez antes dele ser assassinado, como foi assassinado pelos coletivos do Maduro, aquela organização paramilitar e tudo. Então, eu nunca fiz nenhum tipo de pedido de doação para ninguém, para coisa alguma. Nesse caso, a Irma Sarpentier, lá da Venezuela, está empenhada em ajudar a mãe de Óscar Pérez, que fugiu, teve que fugir da Venezuela. Tudo que ela tinha lá foi destruído. Ela fugiu sem absolutamente nada, com 3 crianças pequenas que são filhos de Óscar Pérez e com a esposa de Óscar Pérez. Não é a primeira vez que o chavismo é atacado e ridicularizado perante o mundo. Só basta lembrar ao nosso irmão Óscar Pérez, que pegou um helicóptero e bombardeou o Ministério do Interior enquanto Maduro estava em uma festa nesse prédio, sem causar vítimas nesse momento. Acho que Óscar Pérez acabou de se revoltar com a tirania quando 2 semanas antes seu irmão Alexander foi assassinado. Logo desse ataque no Ministério do Interior, Óscar foi para a clandestinidade e tudo acabou com sua execução. Há uma resistência cívico-militar que Óscar Pérez plantou e está dentro da Venezuela.
Logo do massacre de Oscar e seus soldados, o chavismo queimou a casa do pai de Oscar, colocou na prisão seus amigos e companheiros, matou um tio dele. Hoje, sua mãe, a senhora Aminta Pérez, que já estava presa durante 3 meses, apenas por ser a mãe do Oscar, sobrevive na clandestinidade, junto com a esposa e 3 crianças de Oscar, enquanto espera o asilo político e um permisso de trabalho. Ela não recebe ajuda de ninguém. Eu peço a todos no mundo, por favor, que ajudem a mãe do herói que lutou pela liberdade, não apenas da Venezuela, sino pela liberdade de toda a nossa América. O chavismo teve tudo, quase como nunca antes na história da Venezuela, para fazer o bem. E ainda assim se dedicarão voluntariamente a prejudicar e exterminar os venezuelanos. Não há razão política, ideológica ou econômica que justifique manter toda uma sociedade refém e submetida ao fome atroz. É o ódio contra a humanidade, é o comunismo. Esse vídeo a gente pretende que se coloque não é só para o Brasil, para deixar claro antes que as pessoas comecem a dizer que no Brasil também tem criancinha, etc. Bom, esse vídeo vai para o mundo inteiro e ela pede doações, que eu vou colocar aqui embaixo como fazer doações para ela. Eu acredito, para fechar isso, que você ser solidário com alguém não significa, independente de solidariedade, não tem nacionalidade. Independente de país, independente de raça, de credo, de cor, se é negro, branco, seja lá o que for, solidariedade não tem nacionalidade. Então, quem tiver boa vontade e quiser doar, seja lá quanto for, vamos fazer isso e vamos ajudar. A gente não pode abraçar o mundo, a gente não pode resolver os problemas do mundo, mas a gente pode fazer o que está ao nosso alcance. Se cada um fizer isso, já nós vamos ter uma coisa bem bacana acontecendo, né? Todos nós precisamos fazer, precisamos ajudar, ok?